Brasil, o que faço com a minha cara de índia? E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história, e meus segredos? O que faço com a minha cara de índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? Ó Brasil, o que faço com a minha cara de índia? E meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e meus círculos? Ah, Brasil, o que faço com a minha cara de índia? Meu sangue, meu sagrado, e meus caboclos, e minha raiz. O que faço com a minha cara de índia? Meu sangue, minha consciência, e minha luta e nossos filhos. Brasil, o que faço com a minha cara de índia? Não sou violência ou estupro. Eu sou história, sou cunhã, barriga brasileira, ventre que gerou o povo brasileiro. E esse ventre hoje está só. Da barriga da mãe fecunda, e os cânticos que outrora cantávamos, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Meu nome é Eliane Potiguara, tenho 57 anos, nasci em 1950, sou bisneta do líder indígena Chico Solon Potiguara, da Paraíba, né? Neta de Maria de Lourdes Souza, sobrinha neta de mulheres muito guerreiras, né? Que tiveram que emigrar das terras paraibanas por ação colonizadora da plantação do algodão naquela época, no início do século XX. Então, eu tive como base espiritual, ancestral, eu tive essa base de toda a minha família indígena, inclusive minha mãe. Tomei contato com essa escrita, a escrita, que na realidade é a nossa literatura, através das lágrimas da minha avó, porque eu tinha 5 para 6 anos e minha avó sempre chorava, aquela índia, estigmatizada, indígena, mulher nordestina, trabalhadora, pobre. E eu tive contato com esse contexto de perceber o sentimento dela, as perguntas, as inquietações e as lágrimas, que eram muitas e muitas das vezes ela não contava. Mas quando eu fui alfabetizada, já com 7 anos, eu tive acesso àquela história dela, porque ela me pedia para escrever as cartas. E eu escrevi as cartas dela e fui tomando conhecimento do assunto pela qual ela sofria. Então ela contava a trajetória dela, da saída dela cedo, né, da área potiguara e indo para Pernambuco. E a partir daí eu me tornei uma pequena observadora, né, que quase não falava naquela época. Fui falar mesmo quase com 11, 12 anos e escrevia esse sentimento. Então ela me passava histórias, né? Ao final da tarde ela era comerciante, vendia banana, era bananeira, e no final do dia ela chegava cansada e me contava histórias. E ela me deu de presente uma pedra verde, grande, transparente, e eu viajava nessa pedra com as histórias dela. Tive essa iluminação de ter essas pessoas na minha vida, minha mãe, minha avó, são pessoas extremamente humildes, extremamente pobres, mas que me deram uma educação, que me ensinaram uma cultura milenar, uma cultura extraordinária que perpassa pela essa ancestralidade indígena. E eu me sinto muito gratificada por isso, porque em cima disso é que eu conto as minhas histórias, as minhas lendas, os meus cânticos, os meus poemas, as minhas críticas literárias, né? Eu escrevo para criança, para adulto, para revistas, sou poeta, declamo. Então eu tive toda essa iluminação que eu chamo, que na realidade não é minha,
né? Não é minha, isso aí não é meu, não pertence ao ego, pertence sim a essa ancestralidade que eu trouxe para esse século.